Bom, como de costume, eu sempre tenho procurado trazer para mostrar aqui no canal situações que nos parecem à primeira vista com uma novidade, uma modernidade, mas que muitas vezes, como as pessoas não têm o conhecimento em certos aspectos, e nem poderia ser diferente, mas não tem muitas vezes um contato com questões, seja na antropologia, na sociologia, então eu fico procurando trazer temas que possam sempre alertá-los com relação a certas narrativas, né, que procuram sempre tentar convencê-los de que alguma coisa é realmente inédita, nova, que o mundo realmente é o novo normal, né? E eu vou falar hoje sobre um tema que está ligado à chamada sociologia do trabalho. Existe uma área da sociologia que estuda todas as relações de trabalho, desde da Revolução Industrial, passando aí por todas as transformações do século XX e principalmente no século XXI, um tema muito estudado pela sociologia do trabalho é a precarização da atividade através dos aplicativos, né? Que passaram a ideia de que cada um é empresário dele mesmo, e que ele vai trabalhar quando ele quiser, do jeito que ele quiser, e se sabe hoje, existem vários documentários, textos a esse respeito, de que a inteligência artificial monitora em tempo real tudo o que está acontecendo com aqueles colaboradores, digamos assim, que se vincularam àquele aplicativo, e ele começa a fazer um ranking e começa a expurgar alguns deles, dando preferência para aqueles que se dispõem a entrar no processo de competição e de, muitas vezes, de um trabalho cada vez mais acelerado em termos de taxa de frequência, de deslocamentos, né? Mas isso eu vou deixar para uma outra ocasião. Hoje eu vou focar numa matéria que eu li no jornal dias atrás e que imediatamente eu já comentei com vocês. Quando você de fato estuda uma determinada questão, você adquire uma certa sensibilidade com relação a certas formas de que as coisas às vezes são colocadas, e você identifica aquilo como na área médica, o profissional dentro da especialidade dele, em relação, muitas vezes quando ele tem contato com alguém que apresenta alguns sintomas, ele fala, opa, isso aqui é uma coisa que eu já vi, isso aqui eu já vi como é que isso termina, né? E ele acaba muitas vezes chegando ao diagnóstico antecipadamente, antes que aquela doença e tal se propague de uma maneira maior, só pelos sintomas iniciais, por exemplo, né? Assim em qualquer área aí do conhecimento humano. Então, para mim não é surpresa de que muitas vezes quando eu leio logo no primeiro parágrafo de certas matérias, eu já identifico coisas que eu estudei dentro da sociologia, da antropologia, da ciência política, e eu digo, opa, isso aqui estão tentando me vender uma ideia, uma imagem, mas a coisa não é bem assim. Isso aqui está numa camada aqui como se fosse uma cebola, está naquela camada da casquinha da cebola superficial, tentando me jogar uma série de argumentos aqui, né? E sempre quem muitas vezes é o entrevistado, né? Muitas vezes quando são empresas, né, no mundo corporativo, quando é uma empresa realmente poderosa, ela tem sua assessoria de imprensa, né? Ela tem agências que fazem esse trabalho de comunicação com a população através das várias mídias, e ela tenta vender uma ideia, igual essas empresas aí, certos tipos de novos programas de trainee que vão ser assim, vai ser assado, uma política positiva, enfim, tudo faz parte do marketing, né? Como ele se coloca perante aí os clientes, os compradores, né? Então, não me surpreende que algumas das empresas, eu não vou citar aqui, mas que dão a pauta, digamos assim, para essa matéria, estão vendendo o peixe deles, né? Bom, essa matéria, o título é assim, Empresas agora
Sempre, como eu digo para vocês, sempre há uma tentativa de transformar o mundo que nós conhecemos hoje como se fosse o mundo mais moderno que já existiu. Todas as inovações que você pode imaginar estão no mundo moderno, né? Chamado moderno, né? Do ponto de vista de técnica, de certas técnicas desenvolvidas, né? Em várias áreas, aí na metalurgia, mesmo na medicina, é claro que há um progresso continuado em relação à técnica, em como construir aquilo. Agora, não em relação ao comportamento humano e como a sociedade se comporta, principalmente com relação ao trabalho. Porque o trabalho, desde que ele passou a ser alguém compra o seu tempo para remunerá-lo para alguma atividade, esse capital investido em você, ele tem que ser remunerado numa taxa que é vantajosa para o dono do capital. Isso não é uma crítica ao modelo do capital em si, né? O que eu critico muitas vezes é os limites que levam certas pessoas que possuem o capital a criar um ambiente em que é como se fosse um trabalho análogo à escravidão. Que hoje, apesar de você não ter mais a escravidão clássica, né, nós temos outros tipos de escravidão no trabalho. Isso é notório, né? Então, é uma ilusão achar que por trás de todo dono do capital que está empregando alguém, ele não está fazendo a conta desse retorno do capital. Então, é uma ingenuidade achar que porque não se diz mais é um empregado, é um funcionário, é um colaborador, que ele é agora uma espécie de sócio, de parceiro, que ele é da família do controlador. O controlador usa os nomes, os eufemismos que ele quiser para transformar as pessoas mais brandas e aceitarem certas sujeições. Daí a minha intenção sempre de alertar, dizer, olha, tá certo, tem muita coisa que pode ser para o benefício daquelas pessoas, mas não pense que isso não está sendo medido para ter o retorno do capital, né? Se você não tiver essa percepção, lá na frente, quando a área X, que você pode chamar área de talentos, área de não sei o que, te chamar e dizer, olha, muito obrigado pelo seu período de colaborador aqui conosco, esperamos que você encontre aí novos desafios, aqui está aqui seu chequinho e tal, muito obrigado e tal, né? Tá bom. Então, veja só, então o título é o seguinte: empresas agora monitoram o descanso e não o trabalho dos funcionários. Não é fantástico isso? Não é? Quando eu li isso, eu falei, eu já sei de onde está saindo isso. Olha legal. Empresas agora monitoram o descanso e não o trabalho dos funcionários. Aí começa a citar todas essas plataformas utilizadas aí durante aí todo esse período da pandemia, essas questões remotas, que são tecnologias que já existiam, mas que foi propício, num certo momento, de empurrar isso. Seria muito difícil você convencer as pessoas, num cenário normal, de se sujeitarem a transformar a sala da sua casa, um quarto da sua residência, como o seu escritório, né? Com a sua energia elétrica, com os seus equipamentos, com os problemas que muitas vezes tem uma obra no apartamento de cima, do lado, no prédio da frente, enfim. Então se transferiu esse problema para você, ainda que se te dê alguma remuneração extra para você pagar os custos lá de uma banda larga maior, uma coisa assim, né? Mas provavelmente os móveis que você tinha na sua casa não são tão ergonômicos assim, enfim, você tem uma série de desvantagens de ficar naquele ambiente por horas e horas em reuniões e reuniões e reuniões. O que não quer dizer que tinha que se arranjar uma maneira de minimizar a questão de propagação, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer sempre é o seguinte: na cabeça do dono do capital, ele vai tentar, dependendo das circunstâncias que surjam, ele vai tentar otimizar ao máximo o capital dele. Então, se ele descobriu que você já aceitou ficar em casa, está fazendo reunião, se você faz 2, 3 reuniões, por que não 5? Por que não 6? Por que também não ficar... Entende? Então, assim, por isso que as pessoas, e isso se torna cada vez mais difícil, porque todo o movimento sindical no mundo sofreu, ao longo das décadas, um processo de enfraquecimento muito grande. A prestação de servidores terceirizados também quebrou
aquele espírito de corpo de funcionários que trabalham numa mesma empresa há vários anos. Tudo isso tem um impacto na maneira que essas pessoas conseguem, muitas vezes, protestar contra alguma coisa que elas não estão achando justas, né? Quando, por exemplo, na virada ali do século XVIII para XIX, as máquinas começaram a evoluir, eu já tratei disso num vídeo lá na plataforma no Instagram, quando as máquinas começaram a evoluir muito rapidamente, né, porque até o século XVIII, mesmo as máquinas a vapor tinham uma evolução muito lenta, elas ficaram por décadas funcionando de uma certa maneira, até que o James Watt otimizou uma daquelas máquinas, que ele foi indicado para consertar. Ele não era especialista naquilo, mas ele tinha muita habilidade em desmontar, montar equipamentos, e ele descobre uma maneira de otimizar, e aí a máquina de Watt se torna uma coisa muito mais leve, portátil. Você podia colocar a máquina a vapor, por exemplo, em cima de uma plataforma por trilhos e era uma locomotiva. Você podia colocar num navio e aquilo era um motor a vapor e assim por diante. Mas o ponto é que as fábricas começaram a fazer uma conta, os donos das fábricas, que a depreciação daqueles equipamentos que custavam muito dinheiro, ele era tão rápida que eles tinham de alguma maneira aumentar a produção, senão eles estavam liquidados, porque as próximas máquinas que chegassem para os concorrentes nos próximos meses eram muito mais produtivas e iam produzir tudo com um custo muito menor. O que eles fizeram? Foi daí que eles criaram o terceiro turno. Então, a ideia de que com o aparecimento das máquinas transformaria os homens menos refém de um trabalho braçal, cotidiano, isso foi uma falácia, porque eles passaram a trabalhar muito mais, até que chegou no ponto, no meio dos anos do século XIX, que as revoluções socialistas que ocorreram por vários países da Europa, da revolta realmente com relação àquela exploração que estava havendo de uma maneira totalmente exacerbada. O Les Misérables do Victor Hugo pega exatamente esse momento. Se vocês tiverem oportunidade, é muito interessante, porque ele mostra exatamente como havia todo um grupo de capitalistas que de fato exploravam aquelas pessoas até a morte, né? Então vamos aqui à matéria, né? Empresas agora monitoram o descanso e não o trabalho dos funcionários. Aí cita aqui as principais plataformas aí de comunicação remota. Só que aí começa a aparecer uma coisa interessante, porque é colocado assim, o desgaste mental causado pelo tempo e quantidade de telas bate à porta. Após 8 meses de home office, as empresas se deparam com o desafio de equalizar, é um termo interessante, o tempo em que os funcionários estão conectados e incrivelmente monitorar o descanso. Certo? Vamos aqui. Pulando para o outro parágrafo. Já mirando a necessidade de oferecer soluções de lazer, plataformas de bem-estar foram criadas com aulas de exercícios físicos, mas tudo via plataforma de vídeo. Afinal, o mundo presencial está em quarentena. Agora, a exaustão pelo tempo de conexão e de tela chegou. Bom, aí antes de fazer meus comentários, vou ler mais esse parágrafo que eu estava sempre pensando, eu falei assim, quero ver onde eles vão chegar. O primeiro passo dado pelas empresas foi pensar na etiqueta das reuniões. Etiqueta das reuniões em vídeo, orientando sobre horários mais apropriados e até mesmo trazendo a reflexão sobre a necessidade de tudo se tornar uma reunião com câmera ligada. Não pode fazer reunião com a câmera desligada, tem que ver o seu rostinho lá. O próximo passo, mais longo e ainda tímido, é estabelecer de forma institucional pausas ou dias sem reuniões. Então vamos chavear, on, off, certo? Aí ele cita aqui, ele começa a citar as tais empresas que eu falei, né? Uma farmacêutica, outras empresas aqui, né? E quando eu vejo que, por exemplo, essa empresa diz assim, a gente inclusive definiu que no dia tal, às quintas-feiras, não pode ter reunião. Aí outra empresa aqui do setor de
equipamentos aí de limpeza, de higiene, enfim, uma multinacional, organizaram inclusive eventos de bem-estar que estão sendo ofertados lá na rede. E é claro, tudo monitorado, certo? E aí, claro, tem a pessoa que os nomes, como eu falei para vocês, foram sendo alterados. Então, a pessoa que agora é da área de gerente de desenvolvimento organizacional e cultura da empresa X aqui, né? E aí foi estabelecido então aqui os horários, né, que você pode fazer as reuniões, que não pode ter intervalo, né? E aí a questão também aqui da técnicas aqui da ergonomia, né, dos equipamentos que são utilizados. Bom, à medida em que eu fui lendo isso aqui, eu disse assim, que interessante. Quem é que também monitorava o descanso dos funcionários, indo inclusive, tinha pessoas destacadas para ir até a casa dos funcionários, fora ali do horário de trabalho, e fazer uma inspeção na casa do funcionário. Vocês pensam que isso é brincadeira? Não, isso é anos 20. Quem implantou isso foi o Henry Ford, e isso passou para outras empresas, era o ápice do Fordismo. Ele de fato controlava até os momentos de lazer. Vocês, se pegarem várias fotos dos anos 20, vários fotógrafos, por exemplo, mostravam fotos dos operários em lazer, na beira de lagos, as pessoas caminhando. Então, se criou também esse momento do lazer, que era a oportunidade, inclusive, deles consumirem. E por que o Ford monitorava esses funcionários? Ele percebia se existiam coisas, por exemplo, garrafas de bebida ali espalhadas ali pela casa, que tipo de residência que era, se aquela questão era um tanto insalubre. Por quê? Porque aquele material humano que ele colocava nas empresas, e lembrando que o Ford usou um sistema de remuneração por hora de trabalho bem acima do que historicamente se pagava, então ele pagava muito bem esses operários, mesmo porque era uma coisa extremamente maçante você ficar naquela linha de produção, né? E ele foi selecionando a partir dos textos do Fayol e do Taylor qual era o funcionário melhor, o funcionário padrão. Qual era a maneira que eles tinham de avaliar esses funcionários naquela ocasião? Pelos cronômetros, pelos relógios, e ficando medindo, pega aquele saco, quantos sacos você consegue levar em 1 hora e assim por diante. E ele foi tabulando qual era o operário ideal para cada atividade. E também estimulando a questão do descanso, do lazer, mas controlado. Se aquela pessoa não fosse se enquadrando dentro de um padrão que ele achasse útil para a empresa no longo prazo, ele era desligado. Então, foi muito interessante quando, por exemplo, aqui, as plataformas, por exemplo, eles agora emitem um boletim diário sobre o que acontece na reunião. Aí, por exemplo, há um momento em que os funcionários estão limitados, eles não podem se conectar, aquilo é bloqueado, só se eles tentam se comunicar por telefone ou uma outra plataforma. Então veja que há todo um controle agora, mesmo do que a pessoa está fazendo em casa na sua atividade de descanso, que era uma tentação de vários desses pensadores sobre a sucessão após o Fordismo, porque o Fordismo tradicional, a partir do fim dos anos 70, ele foi abandonado, porque as empresas, inclusive, nem produziam para o próprio local onde elas estavam instaladas, ela comprava, de certa forma, mão de obra de algum país, e aquilo era produzido de uma maneira muito distante. Nesse livro, por exemplo, aqui, Retorno à Condição Operária, que é um livro antigo de 2 franceses, o Stéphane Baude e o Michel Pierlou. O Pierlou, inclusive, ele se disfarçou como operário para perceber, o que a gente chama de observação participativa, para ele entender como é que eram as relações em 2 daquelas empresas famosas de carros na França, que existe até hoje,
E ele passou alguns anos dentro dessas empresas vendo e as mudanças que foram ocorrendo nessa questão da planta, na coisa, e como que aquilo foi afetando a cabeça dos operários, que tinham já toda uma tradição fordista de ficar ali durante anos, né? De um ensinar o outro, de ter os mestres, aquela coisa toda. E isso depois, com as próprias escolas que foram montadas pela indústria automotiva, e ela passava a treinar já os jovens, então ele já chegava com um certo treinamento, inclusive já criando um distanciamento entre aquele pessoal de bem mais idade, mas que tinha uma experiência muito grande de décadas naquela atividade, e um jovem que inclusive não pretendia ficar trabalhando ali como metalúrgico para o resto da vida. Ele queria em algum momento arranjar os créditos suficientes, né, para a universidade, e assim foi, né? Agora, o que acabou acontecendo? Houve toda uma desconexão dessa atividade operária, os valores dos salários, o poder de barganha toda essa classe foi diluído. Que as pessoas que hoje estão trabalhando dessa maneira a partir do evento da pandemia, que não tem ilusão, né? Muita coisa vai ficar, né? E sempre alguém está calculando o custo disso, né? Se ficar indicado que em algumas dessas atividades remotas e tal, para a empresa é melhor, ela vai passar a adotar esse sistema, sim, já não com a desculpa do distanciamento em função da pandemia, mas porque simplesmente o custo alocado, né, do espaço físico, aquela coisa toda, ela vai preferir fazer isso à distância. Então, fica aí, né, essa dica. Quando sempre aparece um tema que é dito assim, não, isso é uma coisa agora muito moderna, imagina monitorar o descanso, você fala assim, nossa, que coisa inédita. Não, é uma coisa já de seus 100 anos.